mas vale a pena. O medo não pode nos paralisar. Entende? É isso que eu quero dizer. Então, quando o medo nos paralisa, a gente passa, isso fica atrás, fala assim, se eu tivesse continuado mais, se eu tivesse... Não existe nenhuma emoção que vocês não vão suportar. Por mais difícil que seja, as emoções são temporárias. Elas vêm e elas vão. Então, acolham a dor. A dor, a gente se acolhe. E talvez o sofrimento ela esteja sofrendo também, Alisson, muito porque ela tá falando que ela não dá conta. Então pensa o quanto que a crença negativa tá alimentando. Então isso é comigo, isso eu não dou conta. Então fala pra ela, mostra isso aqui pra ela. Que não há defeito nenhum com ela. Quantas e quantas pessoas vivem essa mesma experiência. O quanto que é difícil pra ela e pra você estarem tentando. Mas continue. Porque na vida a gente não pode desistir das coisas com medo de não aguentar a dor. Entende? Eu coloco pra mim, eu prefiro treinar meu músculo da frustração e continuar acreditando naquilo que eu acredito, que eu desejo, eu acredito. Eu tô na 3ª live de hoje, porque as duas eu gravei no Instagram. Não tô comparando, só tô mostrando o quanto que a gente deve persistir, tá? Eu não quero comparar não, viu? Até peço desculpa. Tá? Só quis dar um exemplo de quanto que a gente deve persistir naquilo que a gente acredita. Então, persista. Isso. Os pensamentos negativos sobre si, sobre o que é que a gente tem dito, nossa capacidade, nosso amor, do nosso merecimento, eles que alimentam a insegurança, eles que alimentam a vergonha. E como que a gente combate isso? Primeiro, olhar isso como versões. Estou repetindo, tá, gente? Mas é porque repetir, porque a gente precisa internalizar isso. Olha eles como versões. Versões que eu tô me contando. Entenda que isso é universal, que isso é experiência humana. Viver tem alegrias e dores, tragédias e sucessos. E vale a pena a gente correr atrás daquilo que a gente acredita. Como eu disse, eu prefiro treinar meu músculo da frustração e insistir naquilo que eu acredito do que desistir. A gente chegar no final lá da nossa vida, a gente vai falar assim, eu queria ter tentado mais, eu queria ter falado que eu amo alguém, mesmo sem ter a garantia que eu vou ouvir de volta. Eu quero tentar esse projeto, eu quero isso pra mim e eu vou insistir porque eu acredito que isso pode dar certo, e acreditar que pode dar certo é um grande motivador. Mas tem coisas que a gente não tem um controle. E se não der certo, eu tentei. E isso vai, assim, eu fiz o meu melhor. E aí se acolha quando não der certo. Se dê força, se dê amparo. E aí, o que eu tava falando sobre as crenças negativas, sobre assim. Então, localizar essas crenças, às vezes é muita dor, né? Porque a gente evita elas. É duro falar assim, nossa, eu me sinto idiota, eu me sinto a burra, eu me sinto incapaz. Que vergonha, eu morro de vergonha porque eu não quero nem falar do que conheço. É maravilhoso, o Alisson. Eu acho esse mantra, acho que a gente tem que repetir mesmo, sabe? Repete, pra mim, olha lá, eu não lembro exatamente, eu sei que eu me amo, eu me perdoo, eu agradeço. É libertador quando a gente fala assim, a gente não condiciona, assim, eu tenho que saber de tudo. A gente tá aqui pra aprender. É maravilhoso. Depois compartilha aqui com a gente, tá? Como é que são as 4 frases. E aí essas crenças que são assim, aí quando a gente esconde elas, e a gente vai alimentando essa lente delas. E aí olhar pra elas e duvidar. Saber que essas emoções de vergonha e de insegurança, todos nós passamos por isso. Por quê? O que a gente morre de medo? De não ser amado e aceito. E a gente acha que se a gente se expor, a gente não vai ser amado, ser aceito. Então a gente mostra o que a gente julga que é importante, a gente julga que é o nosso melhor lado, e a gente esconde o nosso lado que a gente acha que é o pior, né? E aí, por quê? A gente morre do medo da rejeição, porque a gente acha que não tolera, ou da frustração, de investir num projeto e não dar certo. E aí, invista nesse projeto, porque pode dar certo. E se der errado, todos nós temos recursos para lidar. Aí uma das coisas que eu mais aprendi com a Renata, mais bonita, não tem nenhuma emoção que a gente não suporte. O que muitas vezes acontece é que a emoção,
A gente olha pra ela e a gente acha que ela é permanente. A gente acha que isso nunca vai passar. E passa. Emoção é transitória. E a gente suporta. O que às vezes na emoção, que a gente olha pra ela e fala assim, isso nunca vai passar, e a gente olha pro futuro e com muita desesperança, isso dá um desespero. Mas é porque o olhar da lente é desesperança e permanência de uma emoção quando o estado emocional tá muito forte, negativo. Mas lembre-se também disso, temporário, tá? E aí, como é que a gente vai combater essas crenças? Nem é combater, sabe? Eu não gosto de falar, vocês vão ver o que eu vou falar. A gente vai entendê-las e aceitá-las, essas crenças negativas, que a gente vai duvidá-las. E aí, passo 1, escreva. Vamos tornar consciente essas crenças negativas. Se vocês verem que tá difícil, que tá gerando dor, para o processo, busque ajuda, tá? Profissional. É natural. Porque às vezes quando a gente mexe nisso, isso pode gerar uma dor, né? E aí, veja, eu tô tolerando essa dor? Ou não. Se não tolerar, tá difícil? Busca ajuda. Feito eu falei, eu sofri pra caramba na adolescência. Aos 22 anos, que aí eu busquei ajuda, eu tava muito perdida. E foi uma salvação, foi o primeiro florescimento da minha vida, eu repito. O segundo foi com a Renata, que eu sou assim, nossa, fãzona dela. Ela é uma luz na minha vida. E o quanto que ela me ajudou, ela não tem ideia, sabe? E aí eu sinto assim, eu amo o que eu tô fazendo aqui. De estar compartilhando, inclusive mostrando as minhas vulnerabilidades, porque eu quero que a gente comece a romper esses padrões de esconder, que a gente não precisa, a gente escolhe, não precisa ficar falando pra Deus e todo mundo. A gente, né, a gente vê o que a gente... só que a gente tem, vou melhorar, a gente tem a liberdade de escolher se a gente vai mostrar ou não. Quando a gente quando a gente morre de medo, quando o medo de rejeição, de não ser aceito, não ser amado, o medo de não tolerar uma emoção muito negativa nos prende, nos aprisiona. E ter a liberdade de compartilhar e de mostrar quem nós somos, do jeito que nós somos, imperfeitos, e aceitar isso como uma condição humana é libertador. Por quê? A insegurança, o que é que a insegurança está associado também? Não sei se eu tô, porque agora eu tô sem microfone porque tá gravando, porque tá carregando. A insegurança diz assim, ó, eu tenho que mostrar, eu não posso, eu tenho que esconder esse lado meu e eu tenho que mostrar o meu melhor. E se eu tô fazendo uma apresentação querendo esconder o meu melhor, olha o nível de estresse, olha o nível de pavor. Esconder meu pior, tá vendo? Olha o meu nível de coisa. Aí eu evito, não. E na hora que eu falo assim, gente, isso não condiciona o meu amor, o meu valor. E a raiz disso tudo. E aí, como é que a gente constrói crenças positivas sobre si? Uma das estratégias. Então, anote as suas crenças negativas, aquilo que você não queria ouvir de jeito nenhum que você fala de você. Que bom que tá dando pra ouvir direitinho, gente. Obrigada por dar esse feedback. Anota. E anota embaixo como é difícil eu me sentir assim. Olha como se você olhasse pra um amigo seu, uma amiga sua bem querida, falasse assim, ela tivesse assim, eu me sinto idiota, uma burra, incapaz. Você vai olhar e falar assim, não, que difícil você se sentir, não se sente assim. Você tem tanta coisa, eu tenho tanto amor, tanto carinho por você. Não acho que você tá sendo justa com você. Isso vai fazer por você. Porque a gente faz isso pelos outros, mas a gente tem uma dificuldade enorme. A gente não consegue, porque esses padrões negativos eles estão arraigados, eles estão lá duro. E essa construção de crenças positivas sobre nós, de nosso valor, da nossa importância, sem condicionar ao desempenho, elas são, eu falo que a maior parte das vezes a gente aprende. E aí o terceiro passo é você escrever pra você frases, coisas que você vê assim, que te fazem sentido, significado. E não precisa ser aquela forçação, não. São poxa vida, são coisas mais genuínas, sabe? Assim, nossa, sinta-se merecedora de uma boa vida, sinta-se feliz, sinta-se amada, sinta-se, conecte-se consigo,
vamos lá, você está tá tudo bem. Eu acho essa frase muito linda, esse termo que eu faço. Faça um pacto consigo de uma aceitação. Eu te aceito do jeito que você é. Eu te aceito com 1000 imperfeições. Frase muito bonita que eu falo, assim, pra mim. Inclusive, eu fiz pra mim esse trabalho. Você é imperfeita. Você é perfeita mesmo com tantas imperfeições. Então, na hora que a gente faz isso, começa a construir o nosso valor. Então, sinta-se amada, se perdoe, se aceite incondicionalmente. Você tem o seu amor, o seu valor, a sua importância. Errar é humano, nós vamos errar mesmo. Isso. Olhemos para o erro, que você olhe para o seu erro. Não com o olhar crítico que a gente faz isso, com o olhar de aprendizado. E por que a gente fala assim, mas se eu fizer isso, eu não vou melhorar, eu não vou estudar, eu não vou me empenhar, eu não vou querer, eu não vou construir. Não, você vai construir, porque isso é um discernimento. Quando você tem desejos genuínos, desejos puros para você, de ter uma vida boa, de se você se sentir realmente merecedora de uma vida feliz, de significado, você vai se empenhar naquilo que você acredita, naquilo que é. E se não der certo, você não está condicionando o seu valor. Você não está preso pela insegurança. Você entende que ela faz parte da sua vida, mas ela não te aprisiona. O amor mais trabalhoso é aceitar nós mesmos, exatamente. O amor mais trabalhoso é o que nós construímos para nós mesmos. Como nós podemos amar alguém, amar as outras pessoas, se a gente realmente não tem esse amor dentro de si por nós mesmos. Essa aceitação de si e saber que nós somos imperfeitos mesmo, gente. E não quer dizer que a gente não vai se empenhar, se esforçar para a gente melhorar nossas habilidades, para nos aperfeiçoarmos. Na verdade, a gente vai se esforçar mais, porque quando a gente se sente puramente, genuinamente merecedora de uma boa vida, de uma felicidade, de um amor, a gente vai querer o nosso melhor. Então eu tô aqui na minha terceira live de hoje. Não é porque eu gosto de fazer live, é porque eu gravei no lugar errado, quem não me viu antes, gravei no perfil do Pedro, meu namorado. A segunda que eu fiz tanta autorrevelação, eu me emocionei na hora, chorei, assim, falando das minhas dores da adolescência, de quanto eu me senti perdida, do quanto eu queria esconder a insegurança, a vergonha, eu achava que tinha um defeito comigo, quanto que o processo da terapia, o processo desse, eu falei, porque da Renata, minha psicóloga, assim, eu falei o quanto que eu sou grata por ela. E aí o quanto que as dores vieram, aí vieram a aceitação e essa construção desse amor genuíno por si, que a gente é o maior desafio da nossa vida. E se a gente construir isso, a gente vai querer uma vida boa, porque a gente se sente merecedora. Então você vai correr atrás daquilo que é o seu valor. Se o meu valor e é da sua saúde, por que eu não vou estar, quando eu construo o meu amor, por que eu não vou estar comendo pizza toda hora, tomando refrigerante toda hora? Porque eu desejo pra mim a saúde, eu desejo envelhecimento com saúde. Por que eu vou estar escolhendo, porque eu vou estar com um parceiro que a gente tem uma relação saudável, que eu sinto que eu posso contar com ele e que ele pode contar comigo também, e sabendo que o relacionamento tem 1000 dificuldades, tá? Eu só tô falando que mesmo dessas 1000 dificuldades, eu vou estar me conectando com alguém que me ama, né, que me aceita. Se eu não tenho esse amor, esse meu valor dentro de mim, o que acontece? A gente acaba até escolhendo parceiros, pessoas que vão reforçar, alimentar a crença negativa, principalmente se ela está no inconsciente. E trazer de uma forma intencional esse amor genuíno, verdadeiro, essas versões positivas sobre si é um desafio que vale a pena. Eu falo que insegurança e vergonha é só o resultado das crenças negativas. E de novo, repete 100.000 vezes, fazer as pazes, a gente não vai brigar com esse lado, só vai entender ele, vai saber, ele é uma parte, não é um todo. E que a gente consegue construir uma coisa totalmente diferente. Que a gente consegue construir o nosso amor, o nosso valor, o nosso cuidado. Isso chama, gente, terapia focada em compaixão. Que aí eu tava falando que por que eu sou apaixonado com terapia focada em compaixão. E no Brasil é muito pouco ainda. E eu falo que um dos meus
valor de vida, eu quero trazer isso para vocês, porque mudou a minha vida junto com a terapia, junto com essas, além da TCC, porque a TCC, a terapia cognitiva, abriu 1000 portas. Então, a terapia do esquema, com a terapia na compaixão, e aí tá nesse processo psicoterápico. Então, eu me entendia, eu via as dores, a gente vê que a gente não é, essas dores, esses padrões, eles se repetem. E a gente vê a força de se conectar com a nossa dor e ver o quanto a gente consegue mudar o padrão. É apaixonante, e por isso que a saúde mental se torna apaixonada. A gente consegue trazer mudanças para as outras pessoas. A gente ilumina, quando a gente nos ilumina, a gente ilumina os outros. É bonito demais. E daqui a pouco eu vou chorar na segunda live. E eu sou chorona, tá, gente? Chorona. Eu me emociono muito. Porque quando a gente conecta com as nossas dores e aprende que nas nossas dores, a gente se ampara e se respeita e se acolhe. E quando a gente tá aberto para essa dor, a gente olha para ela com um olhar mais afetuoso. Isso é terapia da compaixão. E fala assim, eu entendo, é difícil. E eu quero pra você o teu melhor. Faça as partes. Vai ter, e abre aspas, uma coisa muito importante pra falar com vocês. Nós temos um lado que eu falo que é mais instintivo, que é um lado, como é que eu falo? A gente tem impulsos que a gente não quer ter, a gente tem sentimentos que a gente não quer ter, a gente esconde ele, que é a vergonha. A gente não precisa compartilhar isso com os outros, não. Eu quero que vocês entendam que pra gente construir crenças positivas sobre si, a gente precisa fazer as pazes com nossos lados negativos. Eu falo que é o Dark Knight. Dark Knight. Se a gente não se vira pra ele, entende ele fica assim, nos domina. Não, a gente não entende, faz parte da condição humana. E a gente olha pra ele e fala assim, eu jurava que eu não era merecedor de uma boa vida, que eu jurava que eu era insuficiente, porque esse lado meu eu não queria ter de jeito nenhum, mas ele tem e ele tá aí, faça as pazes com ele. Só que é diferente eu entendo que tem um lado meu que eu não queria, eu falo que um lado são os impulsos sexuais, das emoções mistas, é amor, é ódio. Exatamente, Thiago. E a psicologia, no fundo, tem diversas vertentes, mas a gente fala da mesma coisa. Que a gente tem um lado que a gente não queria ter, e que esse lado a gente se pune, a gente muitas vezes sabota a nossa vida, a gente não se sente merecedora. E esse lado alimenta insegurança e vergonha. E na hora que a gente entende que ele é um lado, e assim como eu tenho, vocês têm, e que é isso, nem precisa ser compartilhado, mas precisa ser entendido, e se sentir merecedor de uma boa vida, trazer luz para si, você vai estar trazendo luz para os outros. O que você aprende. Então, por isso que eu me emocionei. Eu falo que eu não queria, se eu pudesse voltar no tempo e ter mudado as minhas dores, essa depressão que eu tive. Então, assim, resumindo, né? Eu tenho TDAH, tive um primeiro episódio depressivo na adolescência, então eu tava indo super bem na adolescência, deprimi, meus pais não souberam o que fazer, também não sabiam, ninguém sabia, ninguém tinha essas informações. Vou te responder, Thiago. Suprimir é ruim, aceitar é o caminho. Aceitar, ele para de nos dominar. A gente entende que isso é um lado nosso. E aí a gente se sente merecedor de uma boa vida, porque se a gente suprimir isso, a gente vai falar que a gente é uma pessoa ruim, insuficiente, má. E aceitar, gente, é diferente de falar assim, eu aceito, eu faço as pazes. Isso não quer dizer que eu vou justificar comportamentos que prejudicam os outros, ou a mim. Isso não. Entende? Se eu tive algum comportamento que me prejudicou no passado, que prejudicou os outros, eu tenho o discernimento. A compaixão vocês têm o discernimento, você é responsável pelos seus atos. E você não tem o direito de nem se agredir, gente, não agrediu ninguém. É isso. Porque quando a gente começa a falar de aceitação desse lado negativo, a gente começa a achar que então eu tô justificando eu fazer algo ruim. Claro que não. Eu tô justificando você fazer as pazes consigo. Tô justificando que você vai entender esse lado e vai olhar que é um lado, assim como tem um lado muito positivo. E nem suprime ele, aceita ele, faz parte, faz as pazes consigo. E busca e vai atrás da sua vida. E você vai construir, você vai se esforçar naquilo que você acredita, nos seus projetos, por amor, porque você quer o melhor para si. Isso é terapia focada em compaixão. E eu vou compartilhar muita coisa com vocês.
Porque, até o Thiago falando do software, porque a gente vem, nossas crenças, elas vêm arraigadas, quer dizer, tá vendo? Tem umas vezes eu troco também umas palavrinhas. Mas enfim, arraigadas quando nós somos novos. E aí a gente internaliza e repete na vida adulta. E fica preso nisso a vida toda, preso. E é libertador aceitar. Inclusive aceitar nossas vulnerabilidades. Eu tava contando pra vocês. Eu adolescente, eu tava indo bem. Aí tinha um 4TDAH que não tinha diagnóstico. O TDAH era dos bravos, gente. Era dos bravos, mas eu tô tratada, bonitinha, sabe? E aí me deu uma força também, e me deu interesse pra saúde mental. Então, assim, o que eu amo é saúde mental. Muita coisa eu não sei do que se passa. Mas saúde mental, eu criei uma obsessão, um amor, porque eu vi o poder. Mas enfim, eu na adolescência... Aí eu fiquei assim, sofri pra caramba, cheguei aos 22 anos, tava muito perdida, fui pra terapia, e aí lidei com dores, com dificuldades, mas me deu uma força, uma sabedoria, e aí eu vi, poxa vida, isso é maravilhoso, isso é poderoso. E aí eu entrei na psiquiatria, entrando na psiquiatria eu falo que outra coisa que eu senti assim, esse acolhimento, que na faculdade de medicina, na outra live, algumas pessoas compartilharam a dificuldade de quanto que a gente se sente tenso e quanto que essa vergonha, essa insegurança vem de um ambiente que não aceita, que tá um ambiente duro, que tá criticando. Eu falei, entendo perfeitamente. Na faculdade eu sofri, para que minha ansiedade era muito maior, era muito forte, porque o ambiente não era nada acolhedor. E quando eu entrei na psiquiatria, um ambiente muito acolhedor, um ambiente por isso que eles falam que às vezes o psiquiatra é meio doido, porque, né, a gente pensa um pouco, sei lá, a maior parte dos colegas a gente pensa um pouco diferente. E aí, essa aceitação, esse acolhimento, na verdade, pra mudança. Aí, por isso, voltando, assim, eu fiz pra terapia, e aí na minha segunda fase da terapia, que aí eu comecei a ter contato com essa linha da terapia da compaixão, com esse aprofundamento das questões emocionais que a gente programa mesmo e que traz na vida adulta. Ou seja, o que nos faltou na infância e muitas vezes na adolescência, o que a criança internalizou de dificuldade, o adulto repete, traz, e aí isso que a gente muitas vezes se aprisiona, e na hora que a gente fala assim... Quantos de nós morremos de medo de lidar com nossas questões que a gente acha assim, não quero saber não, eu não sei o que tem aí, não quero nem saber. Por quê? Às vezes tem muitas dores, mas na hora que a gente olha e fala assim, nossa, eu suporto, eu me entendo, eu vejo o poder do autoconhecimento, o poder dessa reprogramação, e essa reprogramação por meio da aceitação. Então, para eu fechar com vocês, que eu não sei nem quantas horas são mais, são 4h15, 4h12, para eu fechar com vocês... espero que essa live fique salva agora dessa vez, mas vai ficar. O oposto, então, não é suprimir, não é combater a insegurança, não é combater a vergonha, é aceitar e ver que é um lado, só não diz verdade, é se expor e é buscar entender que erros, fracassos fazem parte da vida, são experiências humanas, e que aceitar as nossas imperfeições como uma condição humana, que na verdade vai ser o grande motivador para a gente mudar. Por quê? A questão não é a imperfeição, e sim todo o julgamento que a gente tem tudo que a gente conclui diante da imperfeição. Tanto que eu preciso esconder, quanto que eu não sinto merecedora, quanto eu concluo que baseado nessa perfeição, então eu duvido da minha capacidade. E aí as crenças centrais, que são as bases, né? Então a gente muda isso, e a gente muda primeiro aceitando, escrevendo. E outra estratégia, então assim, a gente olha e fala assim, não, antes que eu me perca também nisso, as crenças centrais. Então a gente olha para elas e fala assim, entendi. E quanto que é difícil, e na hora que a gente põe corpo, entende, aceita elas, a gente olha para elas e fala assim, tá bom. Quanto que é difícil para mim viver isso? Quantas pessoas vivem a mesma coisa? Eu não sou diferente de ninguém. E aí construa, então, localize, escreva, e às vezes pode ser muito difícil escrever sobre essas crenças mais dolorosas que a gente tem sobre si, que normalmente a gente traz num período de maior vulnerabilidade quando a gente é criança. E aí escrever disso, e no segundo momento escreva, aí depois você escreve o quanto que é difícil, tem esse olhar de um amigo falando pra você, nossa, quanto é difícil, não se sente assim. E a terceira etapa é exatamente essas frases,
se sinta merecedora, se perdoe, faça um pacto consigo, aceite suas imperfeições, faça as pazes, se engaje, você merece uma boa vida. O que não vai nos colocar em função, nos esforçar, nos expor, é a gente acreditar. A motivação é o grande combustível. Eu falo que a motivação e o merecimento. A motivação é, eu acredito que isso pode dar certo. O merecimento é, eu me sinto digna dessa vida. E aí, a gente combina isso, a gente promove uma mudança, um poder, uma coisa na nossa vida que eu falo que é transformador, florescimento. Ai, obrigada, é o Leandro falando. Eu gosto muito, eu amo muito isso aqui que eu tô fazendo com vocês. Por que eu amo tanto? Porque fez todo sentido na minha vida, mudou a minha vida, mudou, gente, mudou. Iluminação, a gente fala assim, às vezes as pessoas falam assim, Natália, você é luz, você... Não, gente, tem um monte de imperfeições, um monte. Só que, e ao mesmo tempo, na hora que a gente lida com os nossos fantasmas, e a gente vê que são fantasmas, e a gente percebe a força, e a gente percebe se sentir merecido, ser feliz, tá bem consigo, você mostra isso pros outros. E lembra que, lá eu quase chorando de novo, e lembra que no mundo, as dores, a gente não ser luz, a gente não tá fazendo nosso papel. E a gente consegue ajudar as outras pessoas quando a gente sente que a gente é merecido também, sabe? E aí é justo. Eu quero ajudar vocês porque eu vi o quanto que isso teve importância pra mim. E a gente se engaja. E a gente vai sentindo, segue. Então, pra vocês, assim, pra gente fechar, olhem os seus projetos, o que você acredita, o que eu tinha vontade, isso ser tão bonito, isso eu tinha vontade de estar lá, tá me expondo, vai. Tô aqui falando de 1000 vulnerabilidades, com maior alegria. E o quanto que eu aprendi nas dores e que nós não precisamos, ó, até o sol batendo assim, de mais dor, assim, as dores vão estar presentes, mas a gente não precisa mais, quando a gente é luz, a gente faz esse efeito, ao mesmo tempo que, se a gente tem um modo muito punitivo, um modo de ficar querendo só mostrar aquele lado bonito, então a gente nos aprisiona. E na hora que a gente consegue se libertar disso, e é isso que eu acho que é o que eu sinto, assim, não quer dizer que não existe dor não, tá, gente? Só quer dizer que eu entendi, eu tô lidando com a dor de uma forma diferente, que é libertador, aí você traz luz. A gente não precisa, no momento de maior dificuldade, a gente quer amparo, a gente quer cuidado, a gente quer colo, a gente quer ouvir de alguém que fala assim, eu não tenho essa resposta, eu não vou solucionar esse problema, mas eu tô contigo, e a gente faz isso por nós mesmos e pelos outros. E isso é o antídoto. Então, como é que a gente vence a insegurança, a vergonha? Porque foi o assunto inicial da live. Fazendo as pazes consigo. Entendendo que erros e defeitos fazem parte do caminho. Não gosto da palavra defeito, mas foi o que veio da cabeça. E fazer as pazes consigo nos liberta pra gente correr atrás daquilo. E nos faz tanto nos expor. As professor, eu não aprendi, quanto... trazer aqui e vir e compartilhar as nossas dificuldades, e quando a gente compartilha a gente consegue fazer esse efeito pelos outros. Então façam um pacto consigo, perguntem-se quais crenças que são versões negativas que eu juro que são verdades que eu tenho comigo. Passo 2, quanto é difícil sentir isso. Escreva isso para vocês. Passo número 3. Construam esse pacto de um amor incondicional sobre si, de aceitação. Porque na hora que você se sente merecido, vocês vão correr atrás dos seus sonhos. E não deixe de correr atrás dos seus sonhos por medo de fracasso. Porque lá na frente, vocês não vão lembrar do medo, vocês vão lembrar do que vocês não fizeram em razão do medo. E fracassar faz parte da vida. Então, quando você olha o fracasso como processo da vida, isso te impulsiona a você persistir quando o fracasso acontecer. Grande parte do sofrimento nosso não é pelo fato. A gente sofre pelo fato, mas a gente triplica o sofrimento porque a gente diz barbaridades sobre nós mesmos.
E essas barbaridades que a gente esconde são as fontes da insegurança. Então, a insegurança, na hora que a gente passa a ir na fonte, construir versões positivas sobre nós mesmos, construir nosso amor, nosso cuidado, nosso valor, a insegurança vai automaticamente ficando mais, perdendo força. E isso vai ser um grande combustível de florescimento. E vocês vão estar mostrando para os seus filhos, vocês vão estar mostrando para os seus amigos o quanto que é o poder da aceitação das nossas vulnerabilidades. A Brené Brown, se não sou eu aprendi com ela. Leia o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Tá? E eu vou ser, assim, uma grande defensora da compaixão, que é isso, é você se sentir merecedor, merecedora do amor, do cuidado, e você vai construir isso pra si, e depois você vai reproduzir pro outro. Porque quando você reproduz pro outro, não tem pra si, isso não é verdadeiro. Aceitava minhas crises de ansiedade, me levaram à crise do pânico, não queria aceitar o remédio, até que estou aceitando, abraçando minha ansiedade, aceitei o remédio, estou me cuidando. Ana, muito legal, amei seu depoimento. Eu tô aqui, eu faço meu tratamento, tá? Uso minhas medicações para TDAH, para ansiedade, e isso mudou. Quando a gente não aceita, a gente nos aprisiona. Quando a gente aceita, a gente muda. Exatamente, Lara. Em vez da gente ficar refém do medo e da punição e do julgamento, que a gente acha que não somos dignos ou que não podemos errar, porque isso é o medo que tá por trás. Fone eu tive que tirar porque a bateria descarregou, mas vocês estão me ouvindo, né? Eu tô tentando, vou voltar a falar mais alto. Dessa vez, ou era o carregador ou era o fone. Mas quando o amor dá lugar ao medo, e a gente percebe que o medo, a gente acha que o medo traz segurança, a gente acha que o medo nos impulsiona, mas não, o medo nos aprisiona. E nos impede de se expor, de tentar, de insistir. O amor eu mereço e eu quero isso pra mim. E quando eu não condiciono o meu desempenho, não, poxa, vida, errei, mas faz parte, eu vou de novo. Alisson, eu fico muito feliz, eu desejo assim, meu desejo pra vocês é que vocês continuem, tá? Acreditem que pode dar certo, que eu acho que isso é a primeira coisa, as coisas só podem dar certo quando a gente acredita nisso. Sabe por que a gente, muitas vezes as pessoas falam assim, as coisas não estão dando certo pra mim, não certo. Porque lá embaixo, nessas crenças negativas, uma das coisas a pessoa, né, que alimenta a sua, eu não acredito em mim. E na hora que eu não acredito em mim, eu até desisto, eu nem tento. Porque eu já concluí que lá na frente vai dar errado. E o grande motivador pra gente persistir é a gente acreditar que vai dar certo. Tá? Eu vou encerrar a live aqui. Gente, eu sou muito grata pela participação. Queria muito ter gravado a segunda live, mas não consegui. Agora eu vou encerrar antes que eu perca essa live. Foi muito importante pra mim. No Mindset. Vou deixar anotadinho isso. Acho que eu preciso passar. Eu vou estar compartilhando, viu, gente? E aí, as pessoas que. Eu vou estar voltando com essa informação. Segunda-feira e quinta-feira eu vou estar falando sobre a compaixão. Exatamente, sobre essa mudança do padrão mental. E aí, a compaixão é um grande elemento, sabe? E aí, eu vou estar falando sobre isso segunda e quinta-feira. E eu vou estar repetindo. Porque a gente muda os padrões por repetição e por acreditar que é possível a mudança. E não tenham medo das suas dores. Lidar com as nossas dores nos fortalece e a gente nos ilumina as pessoas ao nosso redor. Amo o que eu tô fazendo, amo o feedback que vocês estão me dando. Gente, foi o maior prazer e eu vou estar compartilhando muita informação. O que eu tiver de bom, eu vou estar compartilhando. Porque eu sou apaixonada, então assim, eu vejo benefícios pra mim e eu trago pra vocês. Tá? Um beijo enorme, bom sábado.